eu vou contar um Fique à pouquinho, vontade. eu até tomei a liberdade de montar eu acho, Cidral, que você terá que me dar autorização para que eu possa compartilhar. Não, você já fez isso e eu é que não sabia. Já está, Como já anfitrião, está. tá certo. Isso, já tô. Então, contando um pouquinho aqui de quem sou eu, como é que eu tenho organizado a minha vida e, como eu costumo dizer, o que é que me habilita a estar aqui ocupando o tempo de vocês por uma hora, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as coisas que nos incomodam no dia a dia ou aquilo que a gente deveria botar um pouco mais de atenção. Eu, como o Cidral foi contando, a partir da psicologia eu fui encontrando um caminho, sempre procurando um caminho que me deixasse mais feliz fazendo o que eu faço. Talvez essa seja uma dos meus maiores, digamos que uma das maiores virtudes, né? Eu só gosto de trabalhar no que eu gosto. E tenho procurado fazer isso com a maior seriedade, buscar isso com a maior seriedade ao longo da minha vida. Então, por isso digo que tenho duas pernas mesmo, né? Uma perna profissional que está voltada para esse universo mais acadêmico, ao qual eu sempre me dediquei. Eu sou professora desde sempre, desde que me formei. Eu sempre atuei como professora de psicologia, depois fui para as escolas de negócio, fui para a GV, para a SPM, estou lá desde 2000, há muitos anos que dou aula na escola, sempre nas cadeiras de gestão de pessoas, enfim. Mas nunca deixei o ambiente corporativo, até porque acredito que essa dualidade me ajuda muito. Eu vivo a prática de dentro dela, né? Eu sinto a dor do ambiente corporativo de dentro dele, e isso traz um pouco mais de desafio, de coisas para aprender, mas também traz consistência para aquilo que eu de verdade crio como ferramenta de atuação, sobretudo para a liderança. E essas duas coisas foram me fazendo descobrir algumas delas que norteiam a minha carreira e que acho que de alguma maneira conecta com isso que a gente vai conversar hoje. Né? Fui descobrindo que o lugar que eu gosto de estar na vida é um lugar onde eu possa provocar as pessoas, provocar inquietações, levar reflexões para a liderança, para as pessoas, para que elas revisitem o que façam e se apercebam como seres humanos que são capazes e possíveis de erros e de revisitar e de tomar outras decisões a respeito de si mesmo. Então, por isso eu digo que o meu propósito é estar em qualquer lugar, desde que eu possa apoiar as pessoas a identificarem o que mover em si mesmo, para que elas possam evoluir. Desde que você possa encontrar algo que você possa evoluir em si mesmo, você já tem uma abertura, e é nesse lugar que eu gosto de atuar. Sou casada, 3 filhos, e como eu costumo dizer, de um ano para cá, basta que eu seja vó da Maria, que já é o suficiente para eu estar feliz. Eu não sabia, todo mundo falava, mas eu não sabia que ser avó era tão bom assim. Eu só ganho sorriso, abraço, beijinho, e quando a criança está muito manhosa, a mãe toma da minha mão, eu acho muito bom. Então, estou nessa fase agora, assim, curtindo isso. Mas, por outro lado, né, Cidral, eu acho que você levantou um ponto agora há pouco, que nos reaproximou ultimamente, que acho que é bem legal, que uma das coisas que está escrito na minha própria estrada e nessas coisas que faço, que de alguma maneira nos conecta com o mundo atual e nos faz perceber coisas como essas que a gente precisa discutir aqui hoje. A gente precisa aprender sempre. Né? E estar em constante aprendizado, ela exige da gente um exercício pessoal, que não é só o que eu aprendo, mas é aonde, em qual espaço, e entender que existem muitos espaços. E que, para além dos espaços de aprendizagem, existe um esforço que é de cada um de nós, né? Que é o que a gente está aprendendo juntos lá no MOL. Né? Como é que a gente pode, efetivamente, se tornar aprendizes autodirigidos. Né? Gente que gosta e que vai atrás e que busca aquilo que tem maior interesse para si, para melhorar, para dividir,
para socializar e para tudo, enfim, né? Eu acho que esse é o eixo central de tudo que a gente vai discutir daqui para frente hoje, né? E que a gente, como ser humano, acaba que está numa condição muito similar, né? Nós dois, até voltando para o banco escolar, aí, com um bando de gente nova, quase uma mentoria reversa, que a gente está no topo da cadeira e que tem uma moçada incrível ensinando coisas maravilhosas para a gente. Mas foi pensando nessas coisas que eu comecei a criar alguns traços aqui, não uma apresentação, mas alguns slides que pudessem orientar o nosso papo de hoje. E eu queria te convidar, bem como a todo mundo, para que isso fosse mesmo um papo, né? Então, que todo mundo pudesse trazer perguntas e a gente vai comentando sobre elas, se sentissem livres e contando com a nossa disponibilidade para engatar na questão, venha ela como vier, né? Que aqui a gente sabe fazer isso. E por que que eu acredito muito nisso verdadeiramente? Porque eu tenho uma clareza muito grande de que a gente não consegue oferecer nem dar nada a ninguém do ponto de vista do conhecimento, né? A gente consegue colocar luz no outro naquilo que já está na sua própria alma, que é um interesse por algum assunto, a vontade de conhecer alguma coisa um pouco mais. A gente é muito mais um impulsionador, uma chave para que as pessoas despertem o seu olhar para algo que está no mundo, que está no seu redor e que talvez mereça dele um pouco mais de atenção, né? Nada que a gente possa dizer aqui hoje tem que vir de fora para dentro, mas que sirva como pulsão dentro de cada um para querer saber um pouco mais sobre o tema. E é por conta disso que eu queria começar com esse questionamento. Queria que vocês, se tiverem um papel, maravilha. Se não tiverem, podem fazer de conta que tem um papel na mão. Mas eu queria que vocês, aqueles que têm um papel, pegassem uma folha, dobrassem essa folha em 4, pegassem um lápis e enquanto eu for falando, vá desenhando e pensando sobre o que eu vou perguntar, vá desenhando para você concentrar o seu pensamento. E digo já por que estou fazendo esse pedido. Uma das coisas que eu descobri há pouco tempo atrás, na verdade, nos últimos 2 anos eu venho me dedicando a entender qual é o benefício que existe de concentração, que pode ser por foco, como a gente vai fazer hoje, por respiração, por mindfulness, por meditação, seja ele qual for. Mas qual é o benefício para o desempenho organizacional quando a gente consegue que as pessoas se concentrem? E o que é que eu descobri? Eu descobri que grandes executivos que produzem resultados incríveis têm como hábito a meditação, o exercício de respiração ou algum ritual de alta concentração. E é por isso que eu queria começar com vocês pedindo que a gente se concentrasse. Vou pedir que todo mundo respire fundo e enquanto respire, vá desenhando com a mão ou com o lápis uma espiral no meio da folha e vá pensando o que é para mim vulnerabilidade. Por que é que eu vim aqui essa noite para ouvir sobre vulnerabilidade? O que é que essa história da vulnerabilidade pode melhorar na maneira como eu realizo as minhas atividades? Ou pode me trazer de oportunidade de desenvolvimento? Vá pensando, vá desenhando.
E assim que você tiver finalizado o seu desenho, olhe um pouco para essas questões e a gente vai começar a conversar sobre ela, Cidral e eu. E eu queria que vocês mandassem comentários pelo chat ou pedissem a palavra e nos ajudassem a falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é que você gostaria de ouvir sobre vulnerabilidade? Do que ela te chama atenção? Pergunto para você, Cidral, o que é que você gostaria de saber sobre vulnerabilidade? Olha, eu acho que é uma linha bem tênue, né? Entre o quão bom a vulnerabilidade te impulsiona, mas também tem um ponto que ela pode lhe prejudicar. E qual é esse limiar desses dois mundos, né? Uhum, Mesmo a questão do medo, né? Em algum uhum, aspecto, o medo não é bom. Em outros aspectos, o medo é bom, porque te deixa mais atento, né? E qual que é essa uhum. linha tênue Ih, da ele está pulando. vulnerabilidade? Pronto, foi. Isto. Agora foi. Para, estava pulando sozinho aqui, parei. Uma linha tênue que nos deixa, para não falar vulneráveis, porque nos deixa com uma certa inconstância, né? Um sentimento de não estou com os dois pés no chão. O que mais? O que mais? Quem mais me ajuda? Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui no chat. Quando ouço ou penso em vulnerabilidade, penso em seu oposto, a onipotência, a maior de todas as vulnerabilidades. Uau! Maravilhoso isso. Sabe que eu vou comentar depois, vou mostrar para vocês essa história. A gente tem ouvido muitas, acredito que vocês também, muitas lives, muitas pesquisas ultimamente, muita gente falando sobre muita coisa, mas eu tenho ouvido alguma coisa sobre isso que muito sentido tem feito para mim, sabe? Porque os líderes na atualidade, sobretudo esses que estão de alguma maneira à frente de grandes companhias e conseguindo resultados a partir daí, foram consultados por uma grande consultoria francesa para perguntar o que eles estavam fazendo que de alguma maneira trazia sucesso para as suas realizações. E o primeiro elemento, o elemento mais presente na voz de todos eles, foi a humildade. A certeza de que eu não sou dotado de todas as respostas, de que eu preciso das pessoas para responder aos desafios que eu tenho. Então é interessante ouvir esse comentário do Marcos, porque eu concordo em número e gênero com você, né, Marcos? É que quando a gente pensa na questão da vulnerabilidade, o oposto vem primeiro nas nossas reflexões, né? O quanto de verdade as pessoas têm e se vestem dessa onipotência, dessa onipresença, e o quanto isso de verdade é ameaçador para o nosso exercício de papel de liderança. Uma outra pergunta, um outro comentário que vem aqui do Guido, também muito legal: como diferenciar a vulnerabilidade de medos sem sentido? Olha, eu me arrisco a dizer que a diferença entre vulnerabilidade dos medos sem sentido talvez estejam na nossa crença, sabe? A gente, assim como tem crença que geram medos na gente, ou que geram barreiras na gente, a vulnerabilidade nasce do mesmo lugar. A certeza que a gente cria dessas crenças, de que líder não pode não ter resposta, de que líder tem sempre que dar a última palavra, de que liderança é alguém, ser líder é alguém que tem que saber mais do que as pessoas que estão ali, e a gente só é o adulto mais experiente naquele lugar. Então, talvez a grande diferenciação entre esses dois elementos
esteja em qual das crenças que está por trás dos dois, ou que clareza eu tenho da crença que me segure em cada um dos dois. Eu tenho medo de ser vulnerável porque eu tenho medo de não saber, eu tenho medo de que as pessoas me percebam como frágil e fraco, né? Que são os medos. E quanto esse medo é verdadeiro ou não, para que ele tenha sentido, né? Thalita também trouxe um pensamento bem interessante aqui. Penso no poder que as opiniões do outro me atingem. Tenho investido em mudar esse comportamento, mas o medo do julgamento impede o crescimento pessoal e profissional. E é muito forte o que você está trazendo, né, Thalita? Porque a gente é muito cuidadoso com o julgamento que os outros fazem da gente. A gente leva muito em consideração. E mesmo as pessoas mais preparadas do ponto de vista emocional para lidar com o julgamento alheio, em algum lugar ele fica. Tem uma amiga minha que é coaching, uma coaching extremamente experiente, eu gosto muito de um comentário que ela faz. Por vezes a gente finge que não se incomoda e engole o sapo. Mas a gente engole tantos sapos que mesmo engolindo sozinhos, quando eles voltam de mão dadas. E aí eles engasgam. A gente se engasga dos próprios sapos que engolem. Porque a gente os engole sozinho, mas eles voltam de mãos dadas. E por que eu estou te dizendo isso? Porque acho que a vulnerabilidade tem também a ver com esta crença, né? Qual a fragilidade que eu vejo em mim, ou que eu estou cuidando para não mostrar sobre mim, quando eu me importo com aquilo que as pessoas de verdade pensam de mim. Né? Ou que peso, ou que impacto eu permito que o pensamento alheio, que o julgamento alheio tenha sobre mim. Né? Por que eu dependo disso? E aí, de novo, pensando na história da crença, talvez a pergunta seja outra para a gente se fazer. Não é que crença, é por que é que eu preciso tanto da aprovação alheia? E eu estou trazendo essas questões que nós estamos falando aqui, a partir da vulnerabilidade, só para a gente poder ir mapeando um pouco mais, e tem surgido coisas bárbaras aqui no site, eu quero ler todos no chat, que vão nos ajudando a entender a dor da liderança, que é o que a pergunta seguinte que eu havia feito. Né? As empresas reproduzem um ambiente familiar primitivo que nos mobiliza ou nos paralisa no dia a dia das organizações. As empresas reproduziram um ambiente familiar primitivo que nos mobiliza ou nos paralisa no dia a dia das organizações. Nas empresas somos quem somos. Cada um de nós é um conjunto de habilidades, não sei o quanto vocês já ouviram esse nome, mas acredito que sim. Jung, um psicólogo super renomado, um dos principais psicólogos que a gente teve, e historiadores da psicologia, criadores de teoria, dizia sobre o ser humano. Somos todos uma caixinha de possibilidades. Ao longo da vida escolhemos algumas para utilizar, mas todas as outras estão ali. O que ocorre é que para cada ambiente a gente seleciona o que dessa caixinha a gente põe à tona, mas tudo é você. O Jung traz isso. Então, nas empresas, ou as empresas reproduzem o ambiente familiar primitivo, as empresas são aquilo que fazemos delas. O ambiente não está feito a priori. O ambiente é a junção de um grupo de pessoas que, por alguma razão, fez algumas escolhas de características e de modos de atuação que cria aquela cultura, que traz um ambiente mais saudável, mais nefasto para cada um de nós. E isso reproduz a nossa vida pessoal, a gente lida bem ou menos bem com ela por conta disso? Com certeza, dependendo do momento que cada um de nós está. Né? Os valores e as crenças são da perfeição e do poder, como podemos facilitar e levar esses conceitos de forma leve
e prática no dia a dia, diminuindo as resistências no mundo corporativo, onde os valores e as crenças são da perfeição. Uma pergunta importante para a gente se fazer no âmbito dessas discussões que a gente está travando aqui, para cada um de nós, talvez seja: quem é o meu algoz? Cada um de nós carrega em si um próprio algoz. Alguns, o do auto-julgamento. Outros, a da alta expectativa. Outros, a da culpabilização. Outros, a do julgamento alheio. Cada um de nós carrega o seu algoz. O ambiente corporativo é carregado destes valores, é carregado destes algozes. E o grande drama que a gente observa no ambiente corporativo é que a maior parte das pessoas, ou melhor, o mundo corporativo, se eu olhar para a perspectiva de que algoz é mais presente, por conta da tensão por resultados, o algoz mais presente é o da busca da perfeição. Nunca é bom o bastante. Com a sensação de nunca é bom o bastante, eu dei cadeira e assento para o algoz da autoexigência. Então, a leveza não encontra espaço. Se eu não trabalho com a minha autoexigência, eu não consigo diminuir a exigência que eu tenho para as outras pessoas. Eu espero dos outros a mesma exigência que eu tenho para comigo, né? Vulnerabilidade é diferente de fragilidade? É diametralmente oposto. Eu até vou caminhar aqui, porque eu queria mostrar para vocês uma coisa que acho que é bem legal, que é olhar para essas perspectivas que a gente está discutindo, e vou fazer uma coisa para vocês verem e já volto aqui. Já volto, conto tudo isso aqui, conto tudo. Mas eu queria mostrar essa danada aqui. Vocês já ouviram falar de Brené Brown? Brené Brown, uma pesquisadora americana, lindíssima, de um pensamento fluido, incrível, e que escreve muito belamente sobre a vulnerabilidade. Há muitos TEDs, podcasts, audiovídeos, audiobooks e tudo sobre ela. Ela traz uma perspectiva da vulnerabilidade que acho incrível quando ela traz no próprio texto, no próprio título de um dos seus livros, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela trata a vulnerabilidade nesta perspectiva. A vulnerabilidade é a coragem de cada um de nós encarar e enfrentar as suas próprias imperfeições. E olhar para isso e dizer, tá tudo bem, eu só sou humano. Eu só não sou perfeito como todos os demais. Então não tem nada de frágil aí. Veja que coragem. Veja como é forte. Veja como é grande alguém que é capaz de olhar para si e se perceber, e se amar, e se respeitar, entendendo e aceitando as suas vulnerabilidades, as suas imperfeições. Então, voltando na pergunta feita, vulnerabilidade é diferente de fragilidade, porque vulnerabilidade é coragem, não é fragilidade, é coragem. É coragem de olhar para você e dizer assim, eu não faço bem isso. Que coisa, como é que eu caí nessa espécie? Como é que eu não sei isso? Não sei, mas alguém pode saber. E até voltando à nossa conversa inicial, lá minha e do Cidral, a gente falava sobre isso, uma experiência de aprendizagem que a gente está tendo juntos, né? Uma das coisas que a gente mais observa na aprendizagem autodirigida é exatamente o quanto você não sabe. Não é o quanto eu sei sobre algo, é o quanto eu não sei sobre nada, né? E tudo que eu sei parece pouco. E o quanto esse pouco vai causando na gente um sentimento que os americanos, que são loucos para botar nome em tudo, botaram o nome de FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, como eu deixei isso de fora? Como eu não sei sobre isso? Né? A gente vai criando, o mundo foi criando, sobretudo o mundo corporativo, foi criando isso na gente, que todos nós estamos acometidos deste tal FOMO.
E o que o FOMO nos faz sentir? Que somos pequenos, que somos pouco, que somos frágeis. E aí, logicamente, briga exatamente com esse sentimento lindo, que é o sentimento de estar e se sentir e se permitir vulnerável frente a qualquer coisa que seja. Voltando aqui, como eu havia dito, que eu ia contar um pouco mais para vocês, por favor, me interrompam se eu estiver falando muito, se alguma coisa que surgiu. Alguém aqui me contando, ó, estou lendo o livro dela, Coragem de Ser Imperfeito. É de matar de bom, não é? Tá ali, é muito gostoso de ler, a gente não tem vontade de parar. Tem até no Netflix, tem mesmo. Tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Aí alguém aqui perguntando, quais os antídotos para cada um do algoz para que a gente possa enfrentar no dia a dia da liderança? Boa pergunta, Sérgio, gostei dessa pergunta, super provocativa. Talvez a gente possa, olhando para essa perspectiva de o que vem pela frente da liderança, no papel da liderança, no exercício da liderança, a gente possa responder isso um pouquinho. Alguma coisa que eu tenho, uma coisa que eu tenho feito de maneira mais sistemática, sempre fui de estudar, mas nesse momento de Covid eu tenho procurado muito analisar como é que as pessoas estão se transformando ou como estão aproveitando esse momento, essa experiência que a vida está dando para todos nós, para evoluir, para olhar para dentro de si. Que está mexendo com todo mundo, está. Para o bem ou para o mal, para cima ou para baixo, pouco ou muito, com todos está mexendo, né? Com as nossas certezas, com as nossas inseguranças. Um dia desses ouvi um comentário de uma psicóloga que eu gostei muito. Ela comentava o seguinte, a gente demora aproximadamente uns 6 meses, 4 a 6 meses, para criar novos hábitos. E a gente pode comprovar isso com qualquer coisa. Se você pensar em academia, primeiro mês você vai na boa, no segundo você dá uma cansada, no terceiro, se você não bater firme, você começa, no quarto você desistiu. Pega qualquer outro hábito, né? Não, daqui para frente eu vou fazer, primeiro mês vai numa boa, segundo você dá umas fugidas. Casamento. Primeiro mês, só alegria. No segundo, começa a implicar com a toalha molhada em cima da cama. No terceiro mês, a mulher já não cozinha tão bem. E o homem também não quer cozinhar. E aí começam todas as discussões, até que a coisa vai entrando no eixo. Nesta medida, o que ela disse? Bom, se demoramos só 4 a 6 meses para criar um hábito, e faz 6 meses que a nossa vida mudou radicalmente, nós já estamos mais acostumados. Talvez essa vida nova já seja a nossa vida e a gente nem percebeu que já se acostumou e que até está gostando. Que a gente até já acostumou e já sabe lidar bem com ela, como ela é. Né? Então, nessa perspectiva de olhar o que as pessoas têm mudado, como a vida está mudando, que coisas acontecem, comecei a me dedicar fortemente a olhar qual era o movimento que estava trazendo, mais especificamente, para a liderança. Como os líderes estão se posicionando, como os líderes estão atuando, como quem está fazendo a diferença está atuando. E essa pesquisa que eu comentei com vocês, que tive a oportunidade de ler, feita por um grupo francês, muito interessante, trazia uma descoberta muito interessante. Eles, como eu disse, pesquisaram, conversaram, entrevistaram milhares de líderes no mundo inteiro. E fizeram como recorte ouvir líderes que, de alguma maneira, continuavam obtendo resultados interessantes nos seus negócios. E o que eles descobriram? O que eles queriam descobrir? O que essas pessoas estão fazendo para gerenciar seus negócios, que de alguma maneira lhes permite, mesmo em condições não favoráveis, obter bons resultados. E eles chegaram a alguns pontos. O primeiro deles era a questão da humildade, de se manter crível, de liderar mesmo sem saber para onde ir, de demonstrar que não sabiam, de serem vulneráveis, de mostrar não fraqueza, mas a coragem de dizer que eles não tinham a resposta.
e de convocar as pessoas para perto. Segunda característica que apareceu muito fortemente foi a característica de diminuir a distância que o próprio poder da liderança, de alguma maneira, traz para as pessoas. Ou seja, criaram mecanismos diários de estar próximo da equipe. Uma das entrevistas que eu li, que eu achei muito interessante, um líder contando que ele já tinha o hábito das reuniões de diretoria, das reuniões gerenciais, das entregas de resultados, mas ele inseriu no dia a dia dele, toda manhã, ele escolhia alguém para quem ele ia ligar. Alguém da organização para quem ele ia ligar, a despeito de quem fosse. Para que as pessoas, para que ele ouvisse as pessoas e que as pessoas também ouvissem a dificuldade que ele estava tendo. E ele trocava ali meia hora de papo com alguém. Né? E que isso foi criando um senso de companheirismo tão absoluto que fazia com que ele se sentisse cada vez mais próximo das pessoas. E acessível, logicamente. A terceira coisa, um pouco derivada dessa anterior, foi o quanto eles de verdade estavam praticando a empatia. Ou seja, no sentido de compreender os sentimentos dos outros, além de compreender os seus. Também pensando nessa questão das entrevistas, tinha uma entrevista que contava de um presidente, na verdade um chairman, né, um presidente de uma holding, um CEO de uma holding, que ele dizia o seguinte, que nas reuniões de diretoria havia muitas crianças. Por quê? Porque os seus diretores, que também estavam em casa, ainda não habilitados ao ambiente de trabalho home office, deixavam que muitas interferências acontecessem. E que aquilo, de alguma maneira, atrapalhava o processo decisório, atrapalhava a análise de números, né? Porque a discussão estava ali muito dividida. E ele, então, combinou com os diretores que eles precisavam estabelecer algumas regras e alguma maneira, um horário melhor para que eles conversassem determinadas coisas. Então, eles pegaram a agenda das discussões semanais e fizeram um corte nessa agenda e uma parte em que interferências externas de verdade fossem trazer algum impacto, ia ser discutida num horário ou mais tarde, ou muito cedo antes das crianças estarem por ali, ou no momento em que a casa estivesse mais adaptada para que isso acontecesse. E aí, o pesquisador que fez essas perguntas, falou assim, mas por que você pensou isso? Ele falou assim, porque essa também era a minha dor. Eu também sou casado. Eu também não tenho um escritório em casa. Eu não posso aceitar para mim e não aceitar para os outros. Eu tenho funcionários que instalavam o computador em cima da mesa do almoço, tiravam o computador da mesa para que a família almoçasse, depois vinham para lá. Era aquele lugar que ele tinha. Eu precisava compreendê-los, para que eu fosse compreendido. O quarto ponto que eles trouxeram foi a conclusão disso tudo. Ou seja, nada disso vale se eu não for o exemplo. Se eu também não atuar assim. Então, se eu também não procurar as pessoas, se eu também não estiver aberto, não adianta eu pregar a abertura e eu não estar aberto. Não adianta eu pregar a empatia e eu não ser empático. Não adianta eu criar esse momento de humildade ou demonstrar as minhas fragilidades se eu de verdade não o for. E isso foi fazendo com que os pesquisadores fossem descobrindo o que eles chamaram de um rol de coisas que a gente deveria fazer. Então, vamos imaginar, como eu tinha colocado aqui, que a liderança fosse um remédio, né? E aí ele traz a perspectiva, né? Então, o que eu faço se essa é a história, né? Seja humilde, demonstre vulnerabilidade, diminua a distância, esteja o mais próximo da equipe que possível, seja empático, pratique a escuta, não dispare o julgamento a priori, escute as pessoas falarem, seja a mensagem, sua fala precisa ser praticada, precisa estar constantemente ali.
E aí o segundo ponto que eles começaram a observar a partir dali, que havia um conjunto de habilidades nesses líderes que era preciso de ser praticada para que as pessoas se sentissem preparadas. E então eles listaram essas habilidades. Primeiro, investigação, conversa, perguntas poderosas ao invés de afirmação, questionar ao invés de julgar, ouvir e não antecipar a resposta, manter o foco, não dispersar a sua energia onde ela não serve, piramidar, construir questões, ir mais a fundo, querer entender o que está por trás do que as pessoas estão falando, ao invés de achar que você já entendeu na primeira frase. Dar respostas curtas e não discursos de Fidel Castro. As pessoas não se atentam. Fazer perguntas objetivas, ser assertivo, sem rodeios, mas sem embrutecer. A comunicação não violenta nos ajuda a isso. Incluir os outros nas conversas, dar espaço para que as pessoas falem e tragam suas dúvidas, ao invés de estar sempre querendo que a sua opinião seja a mais importante. Controlar a ansiedade, respirar, treinar respirar. A gente começou aqui falando disso. Respira, foca, traz a alma ao corpo. Porque quantas vezes a gente começa alguma coisa só de corpo presente? Né? Traz a alma ao corpo. Praticar a paciência. Cria um mantra para que você possa trabalhar a sua autoexigência. Alguém perguntava agora há pouco como eu trato o meu algoz das organizações. Uma das maiores ferramentas é identificá-los. Se eu não perceber a existência dele ou a minha prática, eu não mudo aquilo que não vejo. Eu só consigo mensurar, medir aquilo que eu mensurei. Então, eu preciso me observar. Eu preciso aumentar o olhar. Como é o meu modus operandi? Quanto eu tenho deixado as pessoas falarem? Quanto eu tenho procurado ter razão? Quanto de verdade, por exemplo, eu peço a opinião das pessoas ou eu levo a minha para ser validada por elas ou não? Né? São pontos que ajudam a gente a identificar a nossa prática desse algoz. Que algoz eu estou trazendo para aquele ambiente? Né? Mais coragem de errar, de ousar, de tentar, de não acertar, do que controle. A lógica do mundo mudou. Até muito pouco tempo atrás, até antes de Covid, a gente falava de comando e controle. Durante a Covid, duas são as competências mais importantes na liderança que têm sido difundidas como coisas para a gente buscar: empatia e coragem. As duas vão nos levar a desenvolver grandes competências, grandes habilidades e vão nos ajudar a ser líderes diferentes, de outra natureza, né? Muito mais próximos das pessoas. A pergunta que eu queria deixar no ar e queria ouvir um pouquinho para que eu não faça diferente do que a gente está falando, é olhando para essa lista, o que te parece que dessa lista te é mais difícil? O que te tem sido mais duro de praticar ou te parece mais distante da sua prática? Olhando para cá, o que você observa? O que vocês percebem? Cidral, começa você. Conta para mim. Olha, eu tenho um tirano interior aí que me bate de vez em quando, né? Então, essa cobrança, né? Ela é muito forte, né? Já foi pior, mas estou no caminho, mas falta bastante degraus aí nessa caminhada. Mas o importante é a gente estar atento, né? E quando ele quer avançar, você tem que ter força e consciência suficiente para poder dar uma brecada, né? E eu vejo que isso aí é um exercício difícil, contínuo tem que ser, né? Mas acima de tudo estar muito atento,
ao que se passa, né? É uma caminhada longa, né? Não, fácil não é mesmo, não. Fácil não é mesmo, não. Você tem razão. Mas olhando o que está aparecendo aqui no chat, tem, acho que talvez a habilidade mais difícil para todos nós seja a questão do controle da ansiedade. Então, gosto um pouco da dica, da palavra dica, mas acho que sugestão. Uma sugestão de desenvolvimento importante para essa pergunta aqui, e eu já falo sobre perguntas investigativas, seja aprender a questão, o que acontece no cérebro. Tem uma coisa no cérebro que fica aqui dentro, e que não é esta, chamada amígdala. Então, não está aqui, não é no fundo da garganta, ela fica aqui, no córtex cerebral. O que ela faz? A amígdala é responsável por esses impulsos que a gente tem de ansiedade, por trazer muito depressa aquilo que a gente, quando pensa 2 segundos, não faria. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente não respira ao sentir algo, quando a gente fala com o estômago e não com a cabeça, quando você usa o estômago para falar, você já bateu, bum, saiu, eu não dou tempo para que o córtex faça a filtragem e segure esse impulso. Tanto é que na psicologia, na inteligência emocional, a gente chama este ato, que é o ato impulsivo de ansiedade, de trazer à tona o que vem daqui de dentro do estômago, de sequestro da amígdala. Bom, falei. Quando eu já falei. Só tem uma coisa que faz a gente segurar o quando vejo, já falei. Bateu, troca por uma respiração. Mas não consigo respirar. Aprenda e descubra qualquer frase com a qual você possa preencher aquele momento. Cara, não posso falar disso agora. Eu preciso de 2 minutos. Estou precisando de um café. Se eu responder agora, não vai ficar legal. Qualquer coisa que você crie como se fosse uma frase padrão ou uma respiração padrão que tem o mesmo efeito, que é para dar o tempo do seu córtex processar. São segundos. E você conseguirá trazer para fora uma frase, uma resposta mais adequada do que a anterior. Né? Trazendo a minha, né, como forma, tinha uma época que tinha uma propaganda que falava assim, posso tomar uma Kaiser antes? Lembra disso? Lembram disso? Tinha uma propaganda assim. Eu usava muito essa brincadeira. Posso tomar uma Kaiser antes? Depois a propaganda ficou velha, falei, preciso arrumar outra. Então, em geral, eu digo assim, isso é contra mim ou é a meu favor? Porque eu não estou conseguindo digerir. Qualquer brincadeira que você coloque no lugar, enquanto o meu cérebro processa e eu consigo trazer alguma coisa de maneira mais equilibrada. Acho que eu estou precisando dar uma voltinha. Já a gente fala sobre isso. Espera um pouquinho que isso me pegou meio desprevenida. Então, lógico que num primeiro momento, a própria resposta imediata faz com que as pessoas parem e falem, não, pera, não é isso que... Não queria te deixar mal. Não me deixou mal, eu só estou pensando qual é a melhor maneira de te responder. Deixa eu ver se eu entendi direito. Às vezes eu só devolvo a pergunta. Eu digo, espera um pouquinho, eu vou te repetir o que eu entendi para ver se está correto o que eu entendi, porque se está correto eu não sei responder. E aí eu repito, o que eu estou entendendo, o que você disse, ou o que eu ouvi você dizer foi isso. É isso, né? Não, dou ao outro a chance de refasear. Dou ao outro a chance de reposicionar o seu pensamento. E com isso eu clarifico aquilo que de verdade estava ali em discussão. Isso diminui a ansiedade da gente. Isso diminui essas respostas impetuosas que saem do estômago, como eu costumo dizer. E ela traz mínimo de racionalidade para momentos mais emocionais. A minha resposta ideal é para mim. Cada um de nós tem que encontrar o seu jeitão.
né? Mas efetivamente a gente precisa disso. Isso garante esse espaço, né? Isso garante para que cada um de nós tenha essa possibilidade. Outra coisa muito legal é a história da respiração, é lembrar que bastam 3 respirações profundas para que você oxigene o cérebro. Sabiam disso? 3 respirações profundas para que você oxigene o cérebro. Se você oxigenar o cérebro, outras ideias virão. Querem tentar? Vamos lá. Encontre uma posição bem confortável. Aonde você está? Respire profundamente. Solte vagarosamente. Respire bem profundamente. Enquanto respira, procura ouvir a sua respiração e os seus barulhos internos. E eu, de pôr para fora. Ouça. Se concentre no seu barulho. Analise o seu estado externo. Ouça a sua calma. É disso que eu estou falando. É o tempo que a gente precisa para trazer uma resposta menos do estômago, mais da cabeça. Essas pequenas coisas, muitas vezes, nos fazem responder essas perguntas que estão aqui. Como eu controlo a minha ansiedade? Né? E aí a pergunta que vem é oposta a essa. Né? O que é que você tem feito que te faz sentir ansiosa? Não, não sou eu, são os outros. O mundo inteiro não pode estar errado. Né? Então, o que é que os outros têm feito? O que é que o outro faz que me causa ansiedade? A causa e o sentimento está em você. Então, é o impacto do outro em você. Então, a pergunta tem que estar sempre voltada para você. O que é que eu tenho? O que é que tem me causado ansiedade? Ah, é o ritmo do outro. Olha, as pessoas têm ritmo diferente, é verdade. Né? Se eu for consertar o ritmo de todo mundo, eu não vou resolver a minha ansiedade. Então, o que é que eu tenho que fazer para que eu controle, para que eu compreenda o ritmo alheio? E sempre na direção oposta. Né? Tá em mim e não no outro. Alguém me perguntou aqui, e como é que a gente elabora uma... Deixa eu fechar aqui só um minutinho. Como é que a gente elabora uma pergunta bem feita? Né? Que é a história que a gente está discutindo. Deixa eu ver se a lenda está aberta aqui. Vou mostrar para vocês uma curiosidade. Uma curiosidade, só um segundo. Só um segundo, que eu vou ver se ainda estiver por aqui, vou mostrar. Se não tiver, depois eu... Perguntas poderosas. Ah, não vai abrir. Eu fechei antes. Mas eu posso mandar e o Sidral manda para vocês. Existem algumas dicas a respeito das perguntas que as torna mais corretas para um determinado momento. Que história é essa? Quando a gente está falando de perguntas, a gente está falando de uma natureza de. Então, existem perguntas que são chamadas de, a gente chama, né, de perguntas que têm por objetivo fazer com que você continue a conversa, e eu já achei, ó, vou compartilhar minha tela e vocês vão ver o que eu estou falando. Pera, consegui abrir, vou compartilhar. Estão vendo a minha tela? Perguntas hipotéticas, estão vendo? Sim. Quando a gente estuda sobre como é que eu mudo a maneira como eu interpelo as pessoas, uma das coisas que a gente encontra mora aqui, ó.
Existem perguntas que o objetivo dela é criar uma hipótese. Se isso fosse possível, como seria? Veja que dentro dela não tem nada escrito, a não ser a construção de uma possibilidade. Existem perguntas chamadas perguntas mágicas. O que o seu anjo da guarda diria sobre isso? Ou seja, olhando para fora, quem está te vendo e não te enxerga, diria o quê? Existem perguntas para o aqui e agora. Se essa reunião fosse começar agora, o que você falaria? Ou seja, o que eu estou perguntando? Qual o seu sentimento? Qual a sua expectativa? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque quando a gente está falando de fazer perguntas, por trás das perguntas existe uma lógica, que é a sua intenção. Se eu pergunto o que você quer, a minha intenção é que você se explique. Se eu pergunto por que você fez assim, a minha intenção é que você se justifique. Se eu te pergunto como você acha que a gente deveria saber fazer, a minha intenção é conhecer a sua opinião. Então, quando alguém está me perguntando aqui como elaborar as perguntas corretas para investigar e não interrogar, eu mudaria essa frase e diria: qual é a sua intenção? A sua intenção é investigar, portanto, eu tenho que fazer perguntas exploratórias. A minha intenção tem que estar clara na minha pergunta. Se eu quero investigar, é como você acha que isso deveria ser feito? O que de verdade ocorreu que fez com que você tivesse tal resposta? Que te levou a achar que esse era o caminho? Então, a pergunta não pode ser grávida, ela tem que ser clara, ela tem que ser aberta, ela tem que levar o outro a ter coragem de ousar dizer o que ele sentiu, pensou e o que o mobilizou. A maneira como a gente pergunta não pode ser um julgamento, porque se ela for um julgamento, ela está revelando como você interpreta o erro do outro. E a interpretação que damos ao erro do outro direciona se ele faz ou não, se ele volta ou não, se ele conta conosco ou não, se somos ou não parceiro para a próxima etapa. Queria deixar aberto para que vocês pudessem perguntar um pouquinho. Eu sei que a gente já está no finzinho e eu falei pra caramba. Então, queria deixar aqui o microfone aberto para que vocês pudessem trazer algum questionamento, alguma coisa que a gente pudesse dar encaminhamento a essa nossa conversa. Quem quer trazer? Quem quer perguntar? Quem quer falar? Quem quer comentar? Tem que levantar a mão? Não, tá ótimo, Matilde. Precisa nada, basta abrir a boca. Ainda bem que ela me salvou, já ia falar, fica quieto. Você é o segundo, pronto. Legal. Um prazer, Bel, eu não te conhecia. Prazer. Cidral, prazer, um parceiro que quando eu comecei minha jornada solo, foi a primeira pessoa que me acolheu no Sustentar e depois da pós-graduação, do MBA que eu fiz lá em gestão de negócios, que mudou a minha vida, a minha forma de pensar. E dentro de tudo que você falou, eu tenho estudado bastante a Brené Brown, vou fazer uma colocação essa semana, por isso eu estou aqui, né, para entender ainda um pouco mais, porque é tudo tão novo, né, para a gente, essa questão da vulnerabilidade, como a gente lidar com isso tudo e poder lidar com empresas nacionais ou multinacionais que têm um discurso, mas muitas vezes a prática ainda é difícil, né? E aí, quando você traz essa coisa das perguntas e a intenção das perguntas, eu gosto muito das perguntas poderosas, mas nunca tinha percebido essa
essa forma que você colocou tão simples e tão gostosa de poder entender que por trás de uma pergunta sempre tem uma intenção, e isso como líder, né? E a gente poder olhar para isso como pai, como mãe, como pessoa, é algo muito incrível, porque pode trabalhar a nossa vulnerabilidade e a do outro, ou a resistência do outro também, né? Então, muito legal isso. Queria só deixar registrado. Não sei se travou aí, não. Não. Não, te Acho que a ouvimos bem. Bel travou. Acho que a Bel travou. Vou terminar. Quero deixar registrado, né, o quanto é importante essa questão das perguntas poderosas e entender essa intenção clara, que para mim ficou mais clara. Eu trabalho com as perguntas poderosas, mas pô, que óbvio isso que a gente não faz, né? E a gente se pega, na maioria das vezes, fazendo perguntas que julgam, que estão grávidas e que a gente não consegue ajudar o outro, se aproximar, se conectar do outro, né? Então, eu saio hoje dessa aula com esse questionamento, porque eu posso trazer a pessoa para mim, me conectar mais, ou eu posso afastar dela com uma simples pergunta, com uma intenção que, às vezes, lá no fundo, eu nem me dei conta que eu estou afastando a pessoa. É uma coisa que é para a gente, como líder, para pensar, né? Obrigada. O teu áudio está fechado, Bel. Ai, que susto, pensei que era o meu. Pensa, eu ali falando. Não, o seu deu para ouvir bem. Matilde, obrigado aí. Alegria também ter você aqui na nossa casa novamente, tá? Enquanto a Bel restabelece aqui, assim, por conta de tudo que a gente está passando, nós fizemos uma profunda reformulação no nosso programa, né? Então, temas como coragem, a questão da psicologia positiva, né? Eles são temas que passarão a fazer parte aí da matriz curricular do novo MBA que nós estamos aí formatando com a CIG. E as épocas de impacto e mudança fazem também com que tenhamos um novo olhar, novos comportamentos, um novo mindset, essas nem soft, nem hard, mas sim as core skills, né? Aquilo que é importante, exato, aquilo que é essencial, né? E essa uma alegria muito grande de estar trazendo aí essa notícia. Foi fruto aí de um trabalho bem intenso, né? Além da própria reformulação aí de alguns ditames aí educacionais. Mas, Bel, vejo que você já restabeleceu aí a conexão. Caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui. Acho que caiu, acabou com tudo aqui. Você deixou super estruturado, Bel. O pessoal está aqui super articulado e não deixa cair nada, não. Não, eu queria só agradecer a Matilde mesmo, porque ela trouxe uma provocação bem interessante, amarrou muito bem aquilo que a gente estava conversando juntos aqui, né? E, assim, o quanto é importante a gente olhar de verdade para essa preocupação que a gente tem que ter com a intenção daquilo que a gente quer perguntar, quer fazer, provoca no outro, porque o que a gente vê de verdade é a ação. A gente avalia, a gente julga, a gente atua na ação do outro. Só que por trás da ação tem uma intenção. Por trás da intenção tem uma crença. Então, se eu não olhar aí, eu não estou de verdade sendo empático. Eu não estou de verdade atuando com você. Eu estou atuando com aquilo que eu sou capaz de ver. Né? Mas eu não estou de verdade olhando. Né? Não é de você que eu estou falando. É de mim. Eu queria ouvir o Marcos, que ele estava querendo falar, e aquela hora eu acabei pedindo licença a ele para primeiras damas. Corroborando com esse nosso bate-papo gostoso que está aqui, né? Eu vejo que tem uma, e queria te ouvir os demais do grupo também, existe uma questão no líder e nas pessoas, de modo geral, que é delas, né? Que é própria dela, que faz parte da história de formação, da personalidade, do emocional, até do autoconhecimento que ela tenha de si própria. A minha questão é a seguinte:
até dentro de uma visão mais psicanalítica, né? Qual é a tua visão como psicóloga da questão do autoconhecimento da sua própria história, da formação dos seus pensamentos, do seu emocional, da maneira como reage? Porque quando eu estou diante de um interlocutor, uma outra pessoa, você falou várias vezes na palestra aqui, eu me pego com uma reação que não é a reação ao outro, mas é uma reação aos meus próprios conteúdos suscitados pelo outro, por até pelas minhas fantasias, né? Não seria o caso de esses líderes, esses profissionais terem essa preocupação em se desenvolverem no autoconhecimento para poder se relacionarem melhor e terem melhores resultados? Qual é a sua visão? Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso, Marcos. E vou te dizer por quê. E vou te dar um exemplo bem concreto. Todos os trabalhos que eu faço de desenvolvimento de liderança, e eu trabalho com desenvolvimento de grupos, com desenvolvimento individual, com coaching, mentoria, etc. e tal, eu sempre pauto pelo começo, começando por autoconhecimento. Por quê? Primeiro que, um pouco coadunando com aquela frase inicial que eu digo, eu não mudo ninguém para lugar nenhum. Eu te ajudo a olhar para você mesmo. Porque é você que vai mudar. Porque é você que vai mexer. É você que precisa enxergar. Então, todo o meu trabalho, ele tem esta preocupação. Deixa eu te mostrar como é que você se olha, como é que você se avalia, com carinho, com autocompreensão, para que você possa exercitar esse desenvolvimento. Né? Então, eu acho assim, é extremamente fundamental. É essencial se a gente quiser evoluir. Né? Por quê? Porque a hora que a gente se depara com algo que não gosta na gente, por autodefesa, animais que somos, atacamos. Né? Fulano me incomoda. Não, fulano é isso, aquilo. Não, você precisa entender o que ele faz, que causa isso em você, para você lidar com os seus monstros, com os seus medos. Então, qualquer estímulo me faz filtrar o entendimento desse estímulo em minhas crenças, em minhas vivências, em minhas experiências anteriores, nos valores que aprendi com a família, na cultura na qual eu estou inserido. Automaticamente eu passo por esse filtro, tudo que eu vejo. Então, se eu não reconheço esses meus filtros, eu não sou capaz de reconhecer o outro como ele é. Eu sempre o reconheço a partir de mim. Eu não penso na cabeça dele, eu penso na minha. Né? Então, para mim é essencial por conta disso. É de quem nós vamos falar? Nós vamos falar da minha capacidade de me conhecer ou da minha capacidade de analisar o outro? Então, pera um pouco. Se é sobre o outro, você sabe quem você é? E na psicologia social tem um conceito chamado identidade, que eu gosto muito, que tem uma definição incrível, que diz assim, olha, eu me identifico quando me diferencio de você. Eu só sei quem eu sou quando eu entendo a minha diferença sobre mim e você. Para que eu saiba quem é você, eu preciso saber quem sou eu. Não só para dizer que a gente está falando, nadando na mesma praia. Legal, pessoal. Tem mais algum questionamento? Já estamos chegando aqui, avançamos um pouquinho no nosso horário, mas acho que vencemos aí a nossa agenda, o nosso objetivo de trabalhar um tema tão difícil, né? E questionador, né? Que é a vulnerabilidade, e ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, passando, né? E eu diria assim que uma questão que me veio ao longo aí da fala da Bel é essa questão dessa cultura de aprendizagem, essa cultura de desenvolvimento que tem o papel da confiança, né? E um dos temas ali é a questão da empatia, né? Acreditar que de fato a pessoa se preocupa com o seu pleno sucesso, né? Então a empatia é um tripé da confiança, como também a questão da autenticidade, né? Sentir que o verdadeiro eu, né, está sendo respeitado, está sendo mantido. E para fechar o tripé,
eu diria que essa coisa da lógica, né? É saber que você consegue, né, através desse raciocínio, desse equilíbrio, desse julgamento sólido, né? Eu acho que então a empatia, a autenticidade e também a lógica vai favorecer a confiança que é tão importante nesse cenário, nesse momento de vulnerabilidade. Muito bom. Nós vamos gravar sim aí, já estamos gravando e os slides aqui, a Bel vai me sinalizar ali se a gente pode liberar. Fica à vontade, Cidra. Okay. Eu te mando, eu fiz o bonitinho Tá e te mando, tá bom? Você só faz bonitinho, Bel. Ah, que isso. Bel. Mas agradeço o seu tempo, a oportunidade, agradeço a todo mundo por estar aqui com a gente, pelo papo, por trazer questões, por se apresentar. É isso que importa, né? É sempre gerar conversa boa. E você aí com uma caipira, como você fala que é uma caipira de raiz, foi uma pessoa muito leve, uma avó de primeiríssima aí, sucesso lá, Maria. Muito obrigada. Todo o teu trabalho aí à frente agora da APTA, você é uma pessoa que só soma com a gente, né? E muito assim obrigada. A gente vai se despedindo, agradecer a você que esteve aí nesses momentos conosco, né? Conhecimento é bom quando é compartilhado. E é isso aí que a gente... Isso mesmo. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Um beijão aí no Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a todos, viu? Até segunda que a gente tem aula, né? Pois é. Aula lá, ó, 7h30. A gente se encontra. Beijo. Tchau, Cidral. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau.